Hoje eu vou te ensinar a receita de um bolo que é campeão de vendas, que é o bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Bom, para fazer o nosso bolo de cenoura, aqui no liquidificador eu vou colocar o ovo, 4 ovos, vou colocar o óleo, 1/2 xícaras ou 120 ml de óleo. Vou colocar o açúcar, que é 1 xícara e 1/2 de açúcar ou 270 gramas. E vou colocar a cenoura. Aqui eu tô usando 2 cenouras média picadas e eu gosto de pesar a minha cenoura. Deu 240 gramas de cenoura. E aí é só a gente bater. Vou passar a mistura para um outro recipiente para misturar a farinha de trigo. Para essa receita eu estou usando aqui 2 xícaras de farinha de trigo e 1/2 xícaras ou 300 gramas. E aí agora é só adicionar a massa peneirada. Por último, é só acrescentar o fermento em pó. Agora eu vou dividir a minha massa em 2 formas de 19 centímetros. Eu tenho aqui uma balança e vou colocar metade da massa em cada forma. Se você quiser fazer em uma forma só, você usa uma forma de 21 centímetros. Agora a gente vai levar para o forno pré-aquecido por 40 minutos. E esse bolo de hoje é um bolo que já sai do forno recheado, mega delicioso, feito na forma bailarine e fica simplesmente lindo. Então é mais uma ideia para você faturar vendendo bolos caseiros na sua casa. Massa pronta, eu vou transferir a massa para uma forma. Aqui eu vou usar uma forma bailarine, que eu acho bem bonita essa forma. Tá bom? Essa massa que a gente fez rende 2 formas desse tamanho aqui de 20 centímetros. E aí a gente coloca a nossa massa aqui dentro. Coloquei a minha massa, agora eu venho com um brigadeiro. Esse brigadeiro aqui eu fiz e passei ele na farinha de trigo. E vamos colocar o brigadeiro aqui distribuído na nossa massa. E é bom você passar o brigadeiro na farinha de trigo para você evitar que ele vá todo lá pro fundo e fique só no fundo da sua massa. Então, o legal é você botar ele, passar na farinha de trigo, que aí ele vai ficar uniforme em toda a sua massa. Você pode colocar a quantidade de brigadeiro que você quiser, tá bom? Quanto mais recheadinho, melhor o bolo de cenoura. E tá pronto, a gente vai levar pro forno, que já tá pré-aquecido, 180 graus, e vamos deixar no forno de 30 a 40 minutos. É um bolo de cenoura delicioso, super fofinho e muito prático. Ele já sai do forno com a cobertura, o que dá um efeito bem bonito nele. Forma que tá untada com bastante desmoldante. E aqui eu tenho o meu brigadeiro, que ele já tá morninho, quase frio. E aí eu vou colocar o brigadeiro na forma e aí eu vou dando uma espalhada no meu brigadeiro. Lembrando que essa receita aqui, tá? Dá muito bem para vocês fazerem em 2 formas, tanto a receita da massa do bolo como a receita do brigadeiro, tá? Mesmo aqui eu tô fazendo só uma, mas tranquilamente vocês fazem 2 bolos e ainda vai sobrar
o brigadeiro. E a sua forma tem que estar muito bem untada. Se você não usar o desmoldante, você tem que enfarinhar e passar bastante manteiga para depois você conseguir soltar o bolo com facilidade. Vou deixar aqui na descrição o vídeo do desmoldante caseiro, que também é maravilhoso para vocês fazerem. Agora a gente vai vir com a massa do nosso bolo e vai jogar aqui por cima. Então, lembrando mais uma vez, essa forma aqui que eu tô usando é de 20 centímetros, dá para fazer 2 bolos nesse tamanho de forma. É só dividir a massa em 2 formas. Se você quiser fazer uma forma só, você vai usar uma forma de 24 centímetros e aí vai dar toda a sua receita de brigadeiro e toda a sua receita de massa de bolo, tá bom? Então a gente vai colocar a nossa massa aqui dentro. Vou colocar essa minha forma aqui dentro de uma outra assadeira. E aqui dentro dessa assadeira eu vou colocar água quente e vou levar para o forno em banho-maria. E aí vai ficar no forno por aproximadamente 30 a 40 minutos. Não precisa colocar papel alumínio aqui por cima, a gente só vai fazer em banho-maria para não queimar o brigadeiro, tá bom? Mas o seu bolo ele vai assar no tempo normal que ele sempre assa.